Olá, muito bom dia. Somos alunos da turma de terceiro BI do curso de Informática para a Internet e hoje vamos estar realizando um trabalho e falando sobre o tema que é pilhas e baterias. Nossa equipe é composta por Fabrício Guimarães Rodrigues, Opa, Fabrício, Luciano da Silva Souza, olá. Silvana Almeida da Silva, que sou eu, e Área Estáquio de Souza. Oi, gente. Dando seguimento, eu vou começar falando sobre o primeiro tópico, que o que são pilhas e quando elas foram inventadas. A pilha é um dispositivo eletroquímico no qual, né, vai haver reações de óxido-redução que promovem a produção, né, da corrente elétrica a partir da energia química. A história da pilha, ela começou, né, em uma situação totalmente acidental que envolvia, né, Luigi Galvani, só que quem acabou realmente explicando corretamente a origem do fato, né, quem explicou corretamente o que aconteceu foi o físico Alessandro Volta. E cerca de em 1800 ele acabou, né, criando a primeira pilha elétrica, que com o passar dos anos passou a ser, né, chamada de pilha de volta. Pode passar. Quais reações existem em uma pilha? Como vai ser explicado, né, mais adiante, existem diversos tipos de pilha. Células que variam desde as células molhadas, secas, alcalinas, de lítio, enfim. É, Tecnicamente, todas essas pilhas, né, essas variações, elas possuem a mesma estrutura, né, as mesmas partes básicas. É, Dentro da eletroquímica, podemos estudar a parte da química que é responsável por estudar as relações entre a eletricidade e reações químicas. Nessa parte, eu estou me referindo basicamente a óxido-redução. Explicando melhor, é assim: para poder iniciar esse processo, é necessário eletrodos de cobre e de magnésio. E eles, né, devem estar dentro de um agente eletrolítico. Basicamente, um eletrolítico é como se fosse uma substância que acaba se decompondo em íons condutores de, de eletricidade. Melhor dizendo, quando uma solução eletrolítica acaba conduzindo correntes elétricas, os íons eles vão se decompor, né, em condutores. A reação desse agente eletrolítico com o magnésio faz com que o magnésio acabe oxidando e acabe perdendo elétrons. Dessa forma, eu posso dizer que quando ocorre a alteração do número de oxidação, que nesse caso é a perda de elétrons, eu posso afirmar que está acontecendo uma reação de óxido-redução. Assim, eu posso dizer que dentro de uma pilha, essas são as reações que acontecem. Olá, aqui quem tá falando é a Yara e eu vou explicar qual é a diferença entre uma pilha alcalina e uma pilha comum. Bom, basicamente a principal diferença entre essas pilhas é a composição química. As pilhas comuns elas são formadas de zinco em seu polo negativo e carbono em seu polo positivo. Entre si, o contato direto ele se dá a partir de uma mistura de dióxido de manganês, carbono, cloreto de zinco e amônio. Quando os polos opostos da pilha eles são energizados, ocorre uma reação química
onde o zinco ele libera elétrons que atravessam o circuito externo. Aí o dióxido de manganês é quem fica responsável por usar esses elétrons que foram liberados, e nesse processo ocorre a transformação química. E é dessa transformação química que nasce a energia elétrica. Já nas pilhas alcalinas, o modo de funcionamento é parecido, mas os elementos químicos eles são diferentes. O que acontece? As pilhas alcalinas elas são compostas de hidróxido de potássio, que é uma substância que não é ácida e consegue transferir elétrons com mais facilidade. E é por isso que ele tem o nome de alcalina, porque alcalina é o oposto de ácido. E pelas características dessa pilha alcalina, ela consegue armazenar uma quantidade maior de energia. E aí, isso faz com que elas durem mais. E por essa substância, que é o hidróxido de potássio, ele é mais difícil de ser obtido, ele é mais difícil de se ter. Então é por isso que as pilhas alcalinas, elas custam mais do que as pilhas comuns. Olá galera, meu nome é Fabrício e eu vou explicar um pouquinho sobre as equações químicas que descrevem as reações em uma pilha comum e uma pilha alcalina. Bem, na fotografia nós temos uma estrutura de uma pilha e a pilha ela possui o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo ele vai ser composto de um cátodo, que vai ser uma grafita, e essa grafita ela vai estar submersa dentro de uma pasta de um material. E esse material vai ser o material que vai sofrer a redução. Pode ser um cloreto de zinco, um cloreto de amônio ou um óxido de manganês 4. Já o polo negativo da pilha, que é essa parte de baixo, vai ser um invólucro de zinco, que é uma espécie de ângulo, e esse zinco vai ser quem vai sofrer a oxidação. E quando se fala, né, nesse fechamento, nesse circuito da pilha, vão ocorrer diversas reações, mas as duas mais prováveis de acontecer são a oxidação do zinco, que é o ânodo, e a redução do cátion, que é do cátodo. Então, passe o slide, por favor. Aí tem a reação do ânodo, que o zinco ele vai ganhar 2 elétrons, ou seja, ele vai ficar com 2 elétrons a mais do que a sua estrutura neutra. E o potencial de redução dessa equação vai ser de menos 0,76. Pode passar para a próxima. Aí nós temos a redução do cátion e as duas semi-reações descritas vão gerar essa equação de baixo, que vai formar basicamente duas moléculas de NH3, que é o amônio, e água, que é o H2O que a gente conhece. Passa, por favor. Como eu tinha dito, eu falei um pouquinho sobre as reações que ocorrem na pilha comum. Agora eu vou falar sobre a pilha alcalina. A pilha alcalina ocorre duas também, o ânodo e o cátodo. O ânodo ele vai ter uma pequena diferença da primeira, porque na primeira se produzirá amônia, que é o NH3, que é um ácido, e alcalino na segunda vai ser algo que vai diminuir o potencial da pilha, ou seja, vai ser uma base. Tanto é que no final da segunda equação a gente pode ver que tem um OH-, que é a presença de uma base. Olá pessoal, sou o Luciano e vamos falar um pouco agora sobre as baterias. As baterias, elas são acumuladores, no caso, eles são dispositivos que conseguem produzir e principalmente armazenar alguma certa quantidade de energia. E diferentes tipos de baterias armazenam diferentes tipos de quantidade de energia, depende da bateria. A bateria, se a gente for pegar de forma geral, ela é um conjunto de pilhas. Que podem ser associados em série, mas também em paralelo. Caso tem esses dois tipos. No caso, quando você pega uma bateria, ela tem lá o polo positivo e outro polo vai estar ligado no negativo. Só que isso também pode ser diferente, caso nem sempre segue esse padrão. Pode ser polo negativo ou outro positivo. Seguindo
o modelo convencional também da pilha, a bateria ela vai utilizar aquele modelo lá de, como meus colegas falaram no passado, de oxidação e de redução. No caso, isso vai fazer a produção de corrente elétrica. E só que à medida que esse dispositivo vai ser utilizado, a quantidade do material, depende do material, no caso cada bateria utiliza um material diferente, ela vai sofrendo oxidação, no caso o redutor, e esse redutor vai sendo diminuído. Aí quando toda a quantidade do redutor chegar ao fim, no caso todo o material acabar, esse dispositivo ele vai parar de gerar corrente elétrica, no caso. Quando a gente fala que ele está descarregado, no caso. Só que, contudo, se a gente conectar ele a uma bateria, ou uma fonte externa elétrica do meio, ele vai inserir uma corrente elétrica. E a grande diferença da pilha é que com a bateria, essa corrente elétrica ela pode fazer com que a reação de oxidação e redução torne-se reversível. No caso, os componentes lá do redutor, eles vão devagar, voltando à sua forma original. E quando essa quantidade do redutor ela retorna totalmente, a quantidade anterior, claro, dizemos que a bateria está totalmente carregada. No caso, as baterias elas são do tipo sistema eletroquímico secundário, no caso elas são recarregáveis, diferente das pilhas que são do tipo primário eletroquímico, no caso elas não são recarregáveis. Só que isso não dura para sempre, né? Elas têm ciclos de vida útil, que chamamos. Esses ciclos de vida útil, ao ocorrer esses processos lá de recarga e descarga, de oxidação, redução, isso vai diminuindo a vida útil da pessoa, dessa bateria. E diferentes baterias, algumas têm 300 ciclos de vida útil, outros têm 500, diferentes, cada uma bateria tem um ciclo de vida diferente. E a partir disso, quando esse ciclo vai chegando ao fim, vai sofrendo mais descargas e recargas, ela vai acontecendo um efeito nela de memória. No caso, ela vai cada vez menos retendo menos energia. No caso, a quantidade de armazenagem dela vai diminuindo. No caso, os cientistas, os pesquisadores chamam de efeito memória. Mas, traduzindo para a linguagem do povão, nós chamamos de vício da bateria. Famoso vício. Passando de slide agora. Existem diferentes tipos de baterias. Alguns usam o cobre, o zinco, tem baterias automotivas, mas atualmente a que mais utilizamos em computadores como notebooks, smartphones e aparelhos inteligentes é a bateria de íon lítio, que inclusive rendeu um prêmio Nobel para os 3 pesquisadores que a desenvolveram em 2019, para vocês verem a importância na tecnologia disso. Tá, então no aspecto geral aqui, eu destaquei o ánodo e o cátodo dele. Basicamente, ela vai ser construída por um ánodo de grafite, que entenda-se como carbono, grafite, e ele vai ser recoberto por um sal de lítio, caso RiC6 aqui, ó. Agora o cátodo, que eu destaquei aqui embaixo também, ele vai possuir um óxido de lítio de fórmula LiCOO2, que vocês podem ver aqui do lado, ó, no cátodo, na primeira parte aqui. Aí, quando ocorrer a descarga, no caso de descarregar, quando você faz a extensão lá da descarga elétrica, você insere eletricidade no meio dessa bateria, a substância de LiCOO2, que é essa aqui, ela vai voltar novamente aqui, ó. Ela vai voltar novamente assim LiC6 e LiCOO2. Caso ela vai voltar a sua notoriedade. Caso vai se converter para poder você fazer outro ciclo. Bem, basicamente isso. Eu passo para o próximo agora. Como deve ocorrer o descarte de pilhas e baterias? Bom, esse é um assunto que deve ser mais discutido, porque as pilhas e baterias elas apresentam metais tóxicos que podem causar danos à saúde e do ser humano e ao meio ambiente também. O que acontece? As pilhas do tipo alcalinos elas não contêm metais pesados na sua composição, porém
As pilhas comuns, como as recarregáveis, elas possuem alguns materiais, como chumbo, cobre, mercúrio, níquel, lítio, e que ao entrar em contato com a umidade, essas substâncias elas vazam e acabam contaminando solos e até lençóis freáticos também. Além disso, elas podem causar nos seres humanos problemas no sistema nervoso, doenças renais e até câncer. É tão grave que pode causar até câncer. Então, por isso, precisa, assim, ter muito cuidado e ser discutido isso. E não jogar, as pilhas no lixo comum. O descarte, ele deve ser feito de uma forma diferente. O fabricante, ele é obrigado a receber as pilhas e as baterias usadas. E também existem outras empresas que fazem pontos de coleta para que, sejam descartados esse lixo corretamente. E para finalizarmos, deixamos aqui uma frase reflexiva que diz assim: somos como uma pilha, é do lado positivo e negativo que tiramos energia para a vida. E aqui finalizamos e agradecemos pela participação de todos, pela colaboração de todos, e obrigada.